Olá, então vamos começar agora a parte de trabalho virtual. A gente vai ver agora a parte de trabalho virtual no caso de pórticos. Então, nossa matéria até agora, a gente viu a parte de vigas, então a gente viu o trabalho virtual e já entramos através do método dos esforços na resolução das estruturas hiperestáticas, né? Então, lembrando o que é pórtico, o pórtico, ele é então um conjunto de barras, então a gente tem aqui barras na vertical, né? No caso lá, em vigas a gente só tinha as barras na horizontal. Aqui o pórtico já é um conjunto de barras, então eu tenho uma sequência de barras, e essas barras elas são ligadas entre elas com um formato de engastamento. Então, se eu tiver algum diagrama nessa barra na horizontal, ele influencia, né? Esse esforço ele vai influenciar nessa barra que está aqui do lado, tá? Então, esse conjunto aqui, essa ligação, é o sistema de pórtico que a gente chama, tá? Quando tem rótula, a gente considera que daí é uma rótula no pórtico, tá? Essa estrutura é muito utilizada na parte da construção civil e na parte da indústria também. Aqui um vídeo que a gente pode ver um pouco mais do que significa o pórtico, né? No caso aqui da parte industrial, né? Então é uma indústria de pré-moldado que faz a parte do revestimento para túneis, e esse é um pórtico que é para carregamento de cargas, né? Então as barras que estão na vertical, né? Ela está engastada na barra da horizontal e ele tem esse formato de pórtico o que fornece a rigidez, né, a estrutura para conseguir fazer o içamento de peças, né? Esse içamento aqui, através de um motor, né, e ele tem um deslocamento ali no decorrer do pórtico, a gente pode considerar aquela carga ali como uma carga concentrada no pórtico, tá? É só ilustrar para vocês, só para vocês lembrarem o que é pórtico. A gente vai ver hoje de pórtico o trabalho virtual. Vamos ver o método dos esforços, né? Relacionado a pórticos. A teoria vai ser a mesma, só alguns cuidados que a gente tem que ter na hora da combinação dos diagramas. Aí vamos fazer um exercício, né? Aplicado. E agora entrar na parte de trabalhos virtuais, tá? Começando com um pórtico simples, né? Bem parecido com aquele que a gente mostrou no exemplo. Eu tenho aqui uma barra na vertical, uma barra na horizontal, e uma barra na vertical aqui desse lado. Tenho aqui uma carga distribuída sobre esse pórtico, 20 kN, né, por metro, e uma de 30 kN aplicada no meio do pórtico. Esse pórtico aqui, 8 metros de largura e 3 de altura, tá? Então, o que que acontece com essa nossa estrutura, né? No caso de vigas, eu tinha só uma deformação, né? Então, a viga deformava para baixo, a viga deformava para cima. Como a gente está vendo, deformação só de estrutura isostática, né? Eu não tenho um conjunto de apoios, né? Então tem deformação para os dois lados. Mas depois, quando a gente for fazer trabalho virtual em vigas hiperestáticas, aí a gente vai ter outros tipos de deformações, tá? Nesse caso aqui, de porte, a gente tem que observar primeiramente os aparelhos de apoio. Então, esse aqui é um aparelho de apoio fixo, né? Então, eu tenho aqui uma reação VA, né? Uma reação na vertical. E eu tenho aqui uma reação na horizontal, chamada de HA. E esse VB, essa reação em B, eu tenho aqui somente o VB, né? O que permite essa minha, meu aparelho de apoio fazer um deslocamento horizontal nesse ponto, tá? Então ele permite que esse pórtico aqui, essa barra na vertical, se desloque ou para a direita ou para a esquerda.
Já esse aparelho fixo, ele fica fixo nesse ponto. O único giro ou deformação que eu teria na barra poderia ser essa daqui, que eu posso aqui chamar de, a gente estava chamando de delta, né? Vou chamar esse ângulo aqui de delta. E aqui eu teria uma deformação, que eu poderia ter o deslocamento desse meu pórtico, né? Então esse ponto B, ele poderia vir para cá, e o meu aparelho já foi ser transferido totalmente aqui para a direita, tá? Então o meu porte, a deformação dele poderia ser dessa maneira aqui, ó. O coângulo, o teto aqui, pode ser essa barriga aqui, essa deformação pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, né? Aqui pode ser para a direita e para a esquerda, esse depois também poderia ser para dentro, né? A gente não sabe, tem que calcular. E aqui a deformação para baixo, de acordo com essa carga distribuída que está aplicada aqui na parte de cima. Tá? O que a gente quer descobrir é esse delta, tá? E como descobrir esse delta aqui? A gente viu que para descobrir o deslocamento de um ponto, né? Essa deformação nesse ponto aqui, a gente tem que aplicar aqui uma carga unitária, né? Então eu tenho que vir nesse ponto aqui, e aqui eu tenho que aplicar uma carga unitária. Nesse caso, a carga unitária é uma carga concentrada, porque eu não quero achar rotação, né? Eu quero achar o deslocamento no ponto C. Se eu quisesse achar uma rotação, por exemplo, essa rotação aqui, delta, né? Eu teria que aplicar aqui um momento unitário, né? Mesmo jeito que a gente viu na parte na parte de vigas, né? Dessa matéria. Então, um roteirozinho para a gente seguir a hora que for montar a parte de trabalho virtual. Primeiro é determinar o lugar de aplicação da carga unitária, que foi o que a gente determinou ali, para encontrar o delta ou o θ, né? Depende qual deformação que você quer descobrir. Vai ter que resolver a estrutura real, lembrando que a estrutura real ela é o mesmo desenho da minha estrutura com o carregamento real. E a estrutura virtual, ele é o mesmo desenho da estrutura. Quando eu falo desenho, são as dimensões, são o momento de inércia, o modo de elasticidade, tá? É a mesma estrutura, as reações de apoio, só que aí o carregamento é essa carga unitária, tá? Terceira, montagem da tabela, fazer a combinação dos diagramas. E aí, por último, somar os deltas, né? Resultado lá do formato da tabela que você calculou as integrais, tá? Daqui para frente de pórtico não é necessário fazer mais os diagramas de cortante, que a gente já viu lá em vigas que o diagrama de cortante ele influencia pouco na deformação, então ele pode ser desprezado. E também não vai precisar fazer mais pelo método das integrais, vão ser somente o método da tabela. Tá? Então aqui, determinar o lugar de aplicação da carga unitária, a gente quer esse delta aqui, né? Então, por consequência, a gente aplica carga unitária, conforme tinha feito anteriormente, nesse ponto aqui. Né? Aplicou nesse ponto, a gente consegue montar agora, segundo passo, né? Montar a estrutura real, né? E a estrutura virtual. Estrutura real, a gente tem uma carga distribuída e uma carga concentrada. Então, agora, uma coisa nova que eu vou ensinar para vocês, a gente pode fazer o diagrama, ao invés de juntar os dois, a gente pode desmembrar eles. Então, a gente pode considerar uma estrutura concentrada e o outro uma estrutura distribuída. Tá? Então, separar aqui a distribuída, 20 kN por metro, e a concentrada, mesmo pórtico. Tá? E essa estrutura, eu posso unir elas depois na combinação das tabelas, o que vai facilitar na hora de eu desenhar meu diagrama. Tá? Então, a primeira, a gente vai ver que é como se fosse uma viga bem apoiada, né? Então, nessa parte da matéria, eu não faço mais o desenho de diagramas com vocês. Então, a gente faz a simplificação dos diagramas, porque eu já considero que isso daí é uma matéria de mecânica 1 e vocês já sabem desenhar os diagramas. Se você ainda tem alguma dificuldade, dá uma olhada nos vídeos que tem ali no YouTube, que fala sobre os diagramas de pórtico,
E usa o F-Tool para te auxiliar aí, se você tiver alguma dúvida de algum momento, tá? Eu aconselho vocês usarem o F-Tool em todos os exercícios, até mesmo nesses de hiperestática, que é só você mudar o aparelho de apoio, o F-Tool ele calcula, tá? E a carga concentrada aqui, a gente sabe que o diagrama dela, né, ficaria no formato triangular, aqui com o máximo 160 quilonewtons, né? Que aí a gente tem aqueles métodos para resolver rápido, né? Que é L quadrado sobre 8, né? Esse aqui é a carga, vezes um lado, vezes outro lado, dividido pelo comprimento total da viga. A estrutura virtual, a mesma estrutura, com os 8 metros, 3, aqui o aparelho de apoio móvel, aparelho de apoio fixo, só que somente com a carga unitária, tá? Esse já é interessante você calcular, pelo menos, as reações de apoio, para você não ter dúvida na hora de desenhar o diagrama, tá? Então faz lá o somatório vertical, somatório horizontal, momento em um ponto. Aqui você vai ver que a horizontal que vai ser igual a 1, VA e o VB, né? Aí você calcula e o diagrama vai dar assim dois formatos triangulares, no caso aqui para dentro, tá? Diagrama de momento vetor, a gente só está fazendo diagrama de momento vetor agora, tá? Então lá chama a parábola, um triângulo, e aqui eu vou ter um triângulo na horizontal e um triângulo aqui na vertical. Professor, nessa barra da direita, nesse aqui a gente não tem momento vetor, porque o único carregamento é no mesmo sentido da barra, a gente não tem aqui nenhuma reação na horizontal, então ele não vai gerar um momento vetor nessa barra, vai gerar aqui só esforço normal, tá? O que pra gente também não influencia na deformação. Então, na montagem da tabela, né, a gente vai fazer combinações agora, que é o que difere um pouco de vigas. A gente vai precisar fazer combinação de barra por barra, tá? Então, lá em viga a gente fazia uma barra só e separava em alguns trechos, dependendo do tipo de carga. Aqui, além dos trechos, com a variação das cargas, né, a gente tem a combinação por barra. Então, por exemplo, essa barra aqui, na vertical, a barra C, a gente tem que combinar o gráfico da distribuída com o gráfico da virtual, o gráfico da concentrada, né, que é da real, com o gráfico da virtual. Tá? Então, eu tenho que duas combinações por barra. Tá? Então, quando eu pego lá a da carga distribuída, nessa barra da vertical, eu não tenho nenhum diagrama. Já na virtual, eu tenho o diagrama do triangular. Na concentrada, eu também não tenho diagrama. E na virtual, eu tenho diagrama triangular. Senhor, como que fica isso aqui para hora de olhar na tabela, né? Você vai procurar da mesma maneira da tabela, só tomar cuidado que os triângulos têm que ser virados ou para cima, né? Ou para baixo. Se tiver invertido, é outra linha e coluna da mesma tabela que vocês usaram para a parte de vídeos, tá? A gente sabe que se eu não tenho uma combinação, se eu não tenho um diagrama na real ou na virtual, a minha deformação, a contribuição dessa combinação aqui para a deformação, ela é zero. Tá? Então, isso aqui não vai nem entrar na minha montagem da tabela. Já o da horizontal, a gente tem lá da carga distribuída, a gente tem uma parábola, né, para baixo, e da virtual a gente tem um triângulo inteiro que facilita a gente combinar ele lá na tabela. Já da carga concentrada, ele vai dificultar um pouco mais, ó, porque ele é um triângulo, né? Tudo bem, né? Só que eu tenho que combinar esse triângulo aqui com esse daqui, ó. Eu não tenho como fazer essa combinação diretamente na tabela. Então, o que eu faço? Eu divido ele na metade, faço dois trechos, né? Então, o primeiro trecho, eu considero esse triângulo aqui, e esse triângulo aqui, ó. A primeira combinação, eu faço esse triângulo com esse retângulo. Nesse mesmo trecho, né? Aqui no caso é 4, né? Porque a carga concentrada está na metade, né? Então fica 4 e 4. E a segunda combinação, eu tenho que fazer esse triângulo, o mesmo triângulo, só que agora com o restinho que faltou, com esse daqui, ó. E para o segundo trecho, ele facilita um pouco, porque daí eu faço esse triângulo com apenas esse triângulo aqui, tá? Então, isso aqui não é uma combinação só, né? Ele vai sair 3 linhas na tabela, né?
a linha da combinação da cor verde, a da cor azul e a da cor roxa. Vão ser 3 linhas dentro da tabela. E aí a última barra, né? Na carga distribuída não tinha nada, né? Zero. Então no virtual também é zero. Vai ter contribuição. E a concentrada também não tem nada. E a virtual também não tem nada. O mais difícil nessa matéria é fazer essas combinações de barra, tá? Não vou falar difícil, eu vou falar assim, é o mais fácil para você se confundir ou errar, tá? Então, assim, a teoria é montada do mesmo jeito que a viga, o problema é fazer essas combinações de diagramas, tá? Toma muito cuidado também na execução do diagrama, tá? Muitas pessoas tiveram dificuldades lá em mecânica 1, acabaram passando, mas aí chega aqui e ainda está com dificuldade na hora de montar o diagrama. Treina bastante aí nos exercícios, na lista de exercícios, para com F2 junto, tá? Que auxilia aí. Então, método da tabela, agora o quarto passo, somar os deltas da tabela. Então, a nossa tabela lá, a gente monta a barra, comprimento da barra, estrutura real, estrutura virtual e equação. Então, a primeira é a barra CD, a de 8 metros, né, a barra na horizontal. A gente está fazendo a combinação do comprimento inteiro dela, os 8 metros. Essa é a parábola da carga distribuída, né? E o triângulo. Se a gente olhar lá na tabela, a gente vai tirar aqui essa combinação aqui, 1/3 do momento real, vezes o momento virtual, vezes L. Então vai ficar 1/3 de 160, que é o da parábola, né? Vezes 3 vezes 8, 1280. Já o terço CD, né? Aí a gente está fazendo metade da barra horizontal, né? Que é aquela combinação, as 3 lá, né? A verde, a azul e a roxa. Então aqui, triângulo com retângulo. Na tabela, 1/2, né? Momento real virtual vezes L. 1/2 de 60, que aí ficou o máximo da barra triangular. 1/2 do retângulo, vezes 4, que é o comprimento, tá? Toma cuidado, tem erro aqui também, ó. Tem gente que erra muito aqui o comprimento, tá? Você está fazendo metade da tua barra, tá? Então é 4. Aí, o mesmo triângulo, só que agora com a barra que tinha faltado aqui em cima, tá? Essa combinação já é um triângulo invertido, ó. Não é triângulo pro mesmo lado, tá? Então ele é um sexto. Toma cuidado aqui para não errar também. Se fosse no mesmo sentido, tem que verificar na tabela novamente, mas daí se ele tiver um sexto. Um sexto de 60, mesmo triângulo aqui de cima, vezes 1/2, vezes 4, dá 60. E esse aqui é o resto da barra, o CD, né? O restante que está na barra horizontal, 1/3, tá? Os triângulos virados para o mesmo lado, 1/3 momento real vezes virtual vezes L, 1/3 60 vezes 1/2 vezes 4, 120. E aí eu tenho que fazer o somatório dessas 4 combinações aqui, que o total é 1640. O que significa esse 1640? Quer dizer que o delta vai ser igual a 1 dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal, vezes o momento de inércia, vezes a integral do momento, vezes o momento virtual. Tá? E esse 1640 é essa integral. Alguns cuidados da parte da teoria, tá? Que eu preciso alertar vocês aqui. Só vale fazer esse somatório aqui, ó, se o módulo de elasticidade e o momento de inércia forem iguais para todas as barras. Nesse caso aqui, a gente está fazendo só da barra horizontal. Ok, maravilha, tá? Mas se eu tiver um momento de inércia da barra vertical diferente da barra horizontal, que é o que acontece nas nossas estruturas, porque o pilar normalmente ele é menor que a viga, né? Se a viga é mais alta, tá? Ou o contrário, depende do tipo da estrutura, a gente tem que fazer esse delta aqui, ó, referente a cada linha vai ter um momento de inércia e um módulo de elasticidade. Tá? Então você vai ter que fazer o delta para cada uma das linhas. Pode ser que aqui você tenha que preencher uma linha 2, tipo módulo de elasticidade ou momento de inércia 2 vezes, tá? Conforme o exemplo que tem na lista. Beleza? Então,
Entrando agora para a parte do método dos esforços, né? Então a gente viu como achar as deformações na nossa estrutura. Agora a gente vai por parte do método dos esforços nos pórticos, tá? Então a gente tem o mesmo pórtico. E o que mudou agora? Mudou o nosso aparelho de apoio, tá? Então aqui no canto, né? O nosso aparelho de apoio, ele foi alterado. Então antes a gente tinha um aparelho de apoio móvel, agora a gente vai ter um aparelho de apoio fixo, tá? E isso muda com a nossa deformação do nosso suporte e com as reações de apoio, tá? Então, primeiramente, eu tenho que olhar na minha estrutura quantas reações eu tenho. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um VA aqui, né? Vou ter o meu HA, vou ter aqui o meu HB e o meu VB. Eu tenho 4 reações de apoio, tá? No trabalho de vocês, eu pedi para montar com 5, né? Dá uma olhada, porque um era engastado e o outro era fixo. Então, você teria que montar 3 estruturas, né? Nesse caso aqui, como a gente tem 4, a gente faz 4, né? Deixa eu montar aqui para vocês. A gente faz 4 reações de apoio, menos 3 equações do equilíbrio, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, nessa estrutura, a gente vai ter a estrutura E0, que é a estrutura com a carga real, e a gente vai ter a estrutura E1. Se eu tivesse 5 reações de apoio, um engastado e outro fixo, 3 reações aqui e 2 aqui, 5 no total, 5 menos 3, 2. Ia ter E0, E1 e o E2, tá bom? Então, aqui no caso, tem que montar somente o E1. Então, E0, estrutura real, né? Só que aqui a gente teve que colocar a estrutura isostática, né? Então, o que a gente fez? A gente tirou aquele apoio fixo e colocou um apoio móvel. E a gente vai calcular essa deformação, delta 1, 0, né? Que o delta, aqui a numeração no meus casos de viga, o 1 é referente ao lugar e o 0 é a estrutura que eu estou fazendo. Essa deformação, junto com a deformação que eu calcular no 1, tem que ser igual a 0, que é a equação de compatibilidade, né? Para o apoio ser considerado um apoio fixo nesse canto, essa condição considerar como um apoio fixo. E a estrutura é 1, mesma estrutura, né? Mesma medida, as mesmas reações de as mesmas condições de apoio, né? Os mesmos aparelhos de apoio, as reações são diferentes, né? Só que com a estrutura aqui, o X1, uma carga aplicada no ponto B, somente ela, né? Então, eu vou ter que calcular somente essa carga aqui. E essa carga ela vai me gerar um delta 1, porque eu estou falando do mesmo lugar, o mesmo que aplicado na estrutura E0, só que o outro 1 aqui, ó, é referente à estrutura 1. Então, aqui eu tenho o delta 0 e o delta 1. Se eu tivesse mais uma estrutura E2, aqui eu teria o delta 2, tá? Seria o 2. E a equação da compatibilidade, ela vai ser que o delta, a deformação horizontal nesse ponto B, vai ser igual ao delta 0, mais o x1, né, que vai virar um fator aqui, que é a reação de apoio, né, porque aqui eu estou calculando para uma carga unitária, né, que é o inicial. Aqui eu vou achar o final dele, que vai ser igual ao HB, né, vezes o delta 1 aqui, né? E aqui tá errado aqui no slide, né? Aqui é o delta 1, tá? O delta 1. Se eu isolar o x1, eu vou
Vou ter igual a menos delta 0 dividido por delta 1. Essa condição aqui, ela só é satisfeita porque a minha deformação nesse ponto, o deslocamento do ponto B, ele é igual a 0. O que me condiz, né, me condiciona para esse aparelho de apoio móvel ser considerado um aparelho de apoio fixo. Essa aqui é a teoria. Tá? Então, calculando as estruturas, né? A E0 eu separo também ela em duas. Então, separo a carga distribuída e a carga concentrada. Tem exercício na lista que você vai ter que fazer isso. Tem exercício que é mais simples, só tem uma reação de apoio. Só tem uma carga, um tipo de carga, ou concentrada ou carga distribuída. Os mesmos diagramas, que deu um exemplo que a gente fez de trabalho virtual. Aqui deu uma parábola, aqui deu um triângulo. E o E1, que aí deu diferente, né? Porque antes a gente tinha achado uma deformação aqui no ponto C, né? Esse deslocamento do ponto C. Agora a gente vai ter que calcular esse deslocamento no ponto B. Calculo as reações de apoio, VA0, VB0, porque eu não tenho nenhuma carga na vertical. O único que eu tenho é minha reação de apoio em A igual a 1. Tá? Eu chamo de HA' quando eu estou falando da estrutura 1. Tá? Se eu estiver calculando a estrutura 2, eu vou chamar de HA duas linhas. Então não tem uma confusão aí na hora de você resolver o teu exercício. Tá? Diferente do que o deslocamento do ponto C que a gente encontrou, esse aqui, ó, ele já vai ter o diagrama em todas as barras, tá? Então aqui pode ser que eu tenha mais combinação do que o exercício anterior de trabalho virtual, tá? Então, primeiramente, a gente tem que calcular o delta 0, né? Então, através do método da tabela, sempre pelo método da tabela. Então, eu vou combinar aqui a estrutura E0 com a estrutura E1, que é a estrutura real e a estrutura virtual. Então, a barra CD, que é a grande horizontal, eu vou ter uma carga distribuída. Estou fazendo agora da carga distribuída, né? Vou ter a parábola e a retangular. Aí, do ponto C até o ponto E, os 4 metros, né? Que é a respeito da metade da carga, da concentrada. Também triangular com a retangular. Aí, triangular com a retangular, que é o restante que faltou, né? E que vai me dar o resultado aqui de menos 3.280. O somatório dessa combinação, a tendência é ele ser sempre, sempre negativo, tá? Porque pode colocar no x1, o x1 é positivo. Se você colocar o sinal contrário, chegou no final do sinal contrário, provavelmente você aplicou o x1 no sentido diferente do que o da resposta. Não vai ter problema, porque eu vou analisar esses valores aí, tá? Até na validação não tem problema essa mudança. Então, o delta vai ser igual o 1 dividido pelo modo de necessidade do momento de inércia vezes a integral do momento real ao momento virtual. E aí eu coloco aqui o menos 3.280 no lugar dessa integral aqui, né? O momento vezes o momento virtual. No delta 1, a gente tem que combinar a carga virtual com a própria carga virtual, né? Então, a gente vai ter lá barras, comprimento da barra, o diagrama real, o diagrama virtual e a equação. A barra C eu tenho o diagrama, então como eu falei, vai diferenciar um pouco que todas as barras eu tenho diagrama. Aqui que eu tenho que cuidar do momento de inércia, o modo de elasticidade, se ele está considerado para todas as barras. Que se aqui eu não tiver o mesmo que a linha de baixo, eu não posso somar as duas linhas. Eu preciso fazer o delta dessa linha, delta dessa linha, delta dessa linha, delta dessa linha, depois somar todos os deltas, tá? Então aqui o comprimento da barra é 3. Triângulo e triângulo sempre vai ser iguais, né? Porque eu estou combinando o mesmo diagrama. Barra CD, retângulo com retângulo. E a barra DB, triângulo com triângulo, tá? Somatório, 90.
Então, delta 1 vai ser igual a 1 dividido pelo módulo de elasticidade do momento de inércia vezes 90. E aí eu vou para a parte final, né, que é a equação da compatibilidade, onde meu x1 vai ser igual a menos delta 1, 0. Por isso que eu falei do sinal, né? Provavelmente o delta 1, 0 vai ser negativo, então a resposta dá positiva, dividido por delta 1, 1. Igual a menos 3.280, módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia, dividido por 90, módulo de elasticidade, momento de inércia. Corto os dois, saio com o meu resultado do x1, que é a minha carga no horizontal, de 36,44 kN. Tá? Com essa incógnita, eu tenho 4, né, na minha estrutura hiperestática, então se eu já achei uma, eu consigo encontrar as outras 3 com somatório de vertical, somatório de horizontal, e um momento e um ponto. Tá? Então, com esse exemplo, eu termino a aula, tá? Então, essa foi uma parte teórica, já com um exercício resolvido. Os exercícios da lista, eles seguem o mesmo procedimento, sempre aumentando o grau de dificuldade, tá bom? Qualquer dúvidas,